E sejam bem-vindos ao nosso mini curso de tarô. Retomando as nossas aulas, vamos então para a aula número 12, do Arcano Maior, a Força. Vamos então hoje estudar sobre esta casa da persuasão. É o arcano que traz a força interior. Depois de uma roda que gira, depois que o destino se concretiza, é o momento do ser humano despertar aquela força interior que nem mesmo conhecemos. E despertamos quando estamos submetidos a algumas situações de adversidades, de eventualidades e também aquelas situações inesperadas que acontecem. Uma vez que a roda girou, as mudanças se concretizam e as circunstâncias, elas mudam de cenário, elas mudam a roupagem do nosso arcano, elas mudam toda uma essência energética na evolução da jornada humana e terrena. Então agora, Consulente, saindo desta situação da roda da fortuna, entramos na força, que é onde a pessoa, o ser humano que estará se consultando, Consulente, ou você mesmo, ou lidando com alguém na dinâmica, poderá perceber que a sua vida já está entrando numa mudança, se é que você está praticando a dinâmica de fazer o seu próprio tarô, que é o que propomos com este mini curso. Você vai reparar, vai verificar as mudanças ocorrendo na sua vida, as circunstâncias ocorrendo. E para dinamizar isso e para também manter o equilíbrio destas conquistas, há que se ter a força, há que se trabalhar a força, aquele impulso comedido, mas sempre continuado, aquela força que nem mesmo conhece, para que possa superar desafios advindos de uma roda do destino que se faz presente, de uma roda da fortuna que ocorre, que gira, podendo trazer as surpresas boas e não tão boas, porque vocês sabem que tudo vai depender do ciclo anterior de acontecimentos. Então esta força, ela será utilizada ou para superar obstáculos de situações inesperadas que acontecem, alguns desafios e imprevistos, ou seja, para manter aquelas conquistas, aquelas lutas que foram empreendidas. E aí a força, ela vem para ajudar-nos a mantermos o equilíbrio diante de todas as situações e experiências até então vividas, o domínio das circunstâncias. Esta é a essência básica do nosso arcano maior da força, que sai do nosso arcano lá do louco e da louca, o arcano zero, saindo então para um novo nível de consciência do mago ou da maga, onde ele tem toda a matéria-prima à sua disposição, para manifestar a sua realidade em conexão à sua espiritualidade, ao seu eu superior divino. Então entra na casa da sacerdotisa, a casa número 2, que fala do despertar dos poderes ocultos, entrando então na casa do arcano da imperatriz, o arcano 3, onde a materialidade, por sua vez, começa a se desenrolar numa situação de se fazer presente, trazendo uma completude do espírito entre a matéria, uma conexão perfeita do ser humano com o divino, com o próprio Deus Criador ou a deusa criadora, pai e mãe, essa essência criadora. E então entramos no imperador, a casa do arcano 4, onde essa materialidade, ela é tocada até mesmo de uma forma trazendo os seus efeitos sobre a vivência do ser humano. Então, o imperador, aquele que lidera, aquele que conquista, e passamos então para a casa do sacerdote, o arcano número 5, onde a espiritualidade toca esta matéria para que ela se sutilize e que possa servir a um comando maior do ser superior que nos rege, uma materialidade que então é tocada pela espiritualidade, pela inteligência divina que já se faz presente desde lá da casa do arcano zero.
E vamos então para a casa do arcano 6, que é os enamorados, saindo de um amor incondicional até mesmo para um amor de almas e o amor de Eros. Quando as escolhas se fazem presentes na vida do ser humano, entre seguir os seus caminhos através do seu livre-arbítrio. E entramos então no carro, que é o arcano número 7, que é o avanço em seguir em frente com determinação da conquista dos objetivos e dos sonhos realizados, e também muito bem trabalhados ao nível interno e externo, quando esta materialidade já adquirida, tocada pela espiritualidade, há que ter um impulso criativo até mesmo para seguir em frente com um legado. Entramos então na justiça, o arcano 8, trazendo o equilíbrio desse impulso criativo, o momento de seguir em frente com determinação, mas sempre equilibrando o emocional, o racional, o impulsivo, o instinto, para que tudo mantenha-se num equilíbrio de uma justiça terrena e uma justiça divina, onde as nossas conquistas também não venham a se interpor nos limites do nosso próximo. E vamos então para o arcano 9, o eremita. É o momento do recolhimento para verificar aquele caminho próprio, aquele caminho que você sabe que pode até mesmo se valer de alguns ensinamentos já existentes, mas que o maior ensinamento, a maior sabedoria é aquela que desperta internamente. E vamos então para a roda da fortuna, o arcano número 10, quando a roda gira, quando o destino se concretiza entre as experiências da alma e as experiências terrenas nesta vida. Vamos para o arcano 11, quando adquirimos então o despertar de uma força interior, para que nesta mudança de ciclo, nesta mudança do destino, todas as colheitas do que plantamos anteriormente sejam benéficas e evolutivas à nossa alma, nosso propósito de alma, nosso propósito de estarmos encarnados nesta vida. A força, ela desperta uma essência que nem mesmo conhecemos no dia a dia, mas é diante de adversidades que se levantam, mesmo que momentâneas, é o momento que despertamos uma essência até mesmo de luta, de batalha e também de contenção de impulsos, porque nem sempre a força, ela é aquela força agressiva, muitas vezes é aquela força comedida, é aquela força que se faz presente na suavidade. É uma força que ela resiste, mas ao mesmo tempo ela é suave. É uma força que ela luta, mas ao mesmo tempo ela é resistente. Ela não agride, ela resiste apenas, mas ela se torna muito presente naqueles momentos que precisamos superar até mesmo monstros internos, situações que descobrimos internamente para combatermos aquelas dualidades existentes em todo ser humano, em toda a gente. Então vamos agora verificar os aspectos dos conceitos deste arquétipo da força, juntamente com a simbologia que traz em cada tarô elaborado por cada autor, para que vocês possam ter uma ideia de como é a conceituação e a simbologia trazida por cada estudo, por cada filosofia. Vamos também fazer um pequeno retrospecto lá da origem do tarô. Fiz aqui um pequeno resumo que vimos até aqui agora. E então te convido agora a verificar os conceitos do arcano maior da força e também consulente como é trabalhado nos diversos estudos dos autores, para que você possa também se inspirar e conseguir finalizar o seu próprio tarô. Espero que você esteja realmente fazendo a nossa dinâmica, elaborando o seu próprio tarô e também esteja gostando dos nossos estudos, do nosso mini curso, da utilização do tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e de magia. Então, vamos aos arquétipos e à simbologia. Aprofundando na figura do arcano 11 no tarô de Marcélia, podemos verificar um arcano segurando a boca de um leão. Aqui é a força sutil dominando a força mais impulsiva.
Os 3 estados de consciência se fazem presentes aqui, que é a espiritualidade, a inteligência divina e o mental superior do homem e da mulher. Então aqui, consulente, a espiritualidade, ela toca o mental, ela toca através de uma inteligência, que é a que se faz já nos outros arcanos anteriores, que vemos também muitas vezes através das cores, que nós podemos ver pela roupagem do arcano, que vem fazendo as suas modificações. O azul, o vermelho, o amarelo representando a espiritualidade, a matéria, a inteligência divina. E também temos aqui a situação de um azul, que mostra que o espiritual é um estado em si, cercado pela inteligência. Aqui nós temos, então, consulente, neste arcano, a situação dos atos guiados pela inteligência humana, operando na vida física, mas também fora dela. Esta roupagem, ela indica também que, como o pé está descalço, claramente anda-se para frente, onde pode acontecer avanços vitoriosos em qualquer um destes planos a serem trabalhados. O da espiritualidade, o da inteligência, que por sua vez é uma ligação entre a espiritualidade e o mental superior do homem. Então, assim, dominando os instintos. Na maioria das vezes, esta carta representa um comportamento de firmeza, controlado e objetivo. Uma pessoa que sabe se conter, por mais desejosa que esteja, é a firmeza imponente diante de uma delicadeza, porém firme, representando a inteligência refinada e elegante. Entrando então no arquétipo com base no Tarô Universal de White, você pode perceber que o arcano da força está no número 8, porque o número 11 aqui seria a justiça. Dependendo do tarô que você for se utilizar, você vai verificar esta mudança. Alguns tarôs, o arcano da justiça está no lugar da força e a força está no lugar da justiça. Aqui é um entendimento de cada autor. Assim, consulente, podemos verificar também um arcano que está com a firmeza segurando e abrindo a boca de um leão. Também pode-se verificar a sua roupagem, as cores da carta, que sempre vem ao encontro daquelas situações dos estados de consciência. Levando em consideração todos os aspectos da força, com a suavidade, inclusive tem ali algumas flores segurando, em volta do pescoço deste leão, da juba dele, algumas situações ali que igual a coroa de flores na cabeça do arcano, que inclusive tem um símbolo algébrico do infinito, que também você encontra no tarô de Marsella, no chapéu do arcano, mas que não dá para perceber tão bem como aqui neste tarô. É um símbolo do infinito, do que não tem princípio nem fim, e que significa que ele abrange o universo inteiro e assegura a força através do equilíbrio, a vontade de serem todos aqueles planos da consciência que falamos até agora. Então, uma espiritualidade, ela toca a mente do ser humano. Com essa mente, através de uma inteligência divina, ameniza os estados de instintos quando vai atuar no físico. Então é muito importante saber esta energia básica deste tarô, deste arcano, sendo neste tarô, sendo em outros tarôs, independente de onde vai aparecer, se na figura do arcano 8, do arcano 11, a figura da força, a sua energia primordial será esta.
a da força interior, a dominação dos instintos, quando a espiritualidade toca a mente da pessoa, toca a inteligência superior da pessoa, que é uma inteligência divina que atua tanto na mente como no físico e no instinto. Entramos então no tarô egípcio, que também traz os 3 estados de consciência, divididos aqui na parte entre essa primeira, o azul com o amarelo, onde tem um pássaro dentro e um outro animal que ele está em cima, na verdade voltado mais à questão instintiva, mais material. A questão do marrom, que fala da intermediação entre o espírito e a matéria, falando da questão física, do corpo em si, na atuação sobre os instintos, e em cima o rosa, que fala propriamente da espiritualidade, atuando sobre todos estes níveis. Aqui pelo tarô egípcio você vai ver que a força, ela é a persuasão, ela é chamada de persuasão, e também tem uma ligação aqui das constelações. Todo animal, quando é trazido para uma interpretação egípcia, a maioria tem a ver com as constelações. Aqui falamos de uma constelação de Leão, que é regida pelo Sol, mas também podemos falar aqui da questão ariana, porque é uma forma de conter os instintos até mesmo numa luta, numa guerra. Onde o plano espiritual, no princípio hierárquico das forças atuantes, traz a ação do espírito sobre a matéria e de tudo que existe, representando o intelecto e também uma dominação por base de conhecimento da verdade. Então, no plano físico, consequentemente, acaba com o domínio das paixões inferiores. É uma conservação de uma própria integridade moral e também uma criação da materialização dos elementos através da fé. Tem um elemento de predição que traz o controle da direção que se segue, o domínio das circunstâncias, uma vitalidade que se aumenta, um rejuvenescimento que acontece e uma aquisição e também, por outro lado, uma perda. Toda carta vai ter sua luz e sua sombra, então pode também trazer aqui a questão de obstáculos, ciúmes, traições. E também tem que levar sempre em conta a intuição para que se aumente a fé em todos os sentidos. É um período de dificuldades transitórias. É um período onde a pessoa irá ter que tirar aquela força interior de si para poder superar desafios, até porque estamos aqui vindo do arcano da roda da fortuna. Tudo vai depender de uma circunstância anterior, das experiências anteriores, de como foi o ciclo anterior, porque daí estaremos aqui sobre a égide de uma colheita. E esta colheita ela pode beneficiar ou não. E aí a força será para vencer um obstáculo que está se passando ou até mesmo para preservar a conquista e a vitória que se teve até aqui. Por isso, a sutileza, a inteligência, a delicadeza, a elegância no lidar com as circunstâncias se faz necessária. Entramos então no tarô Gatos e Oráculos, que nos mostra a figura de um felino que está sob as montanhas, superando alguns desafios, superando os seus próprios instintos, a sua própria força e se elevando ao grande fluxo da natureza e do universo. Aquele símbolo algébrico do infinito que está sob sua cabeça mostra a continuidade de todas as coisas, inclusive superação daqueles ciclos anteriores que podem ter sido tanto bons, mas também podem não ter sido tão bons. Para que se resistir, ter esta força interior vindo à tona, ou seja, para superar os obstáculos, ou seja, para manter o que foi conquistado diante de muita luta, diante de muito esforço. Aqui também tem a situação
de um felino que traz em si a questão magística. Os felinos em si são a questão magística da alta espiritualidade e da baixa espiritualidade, trazendo também esta força, podendo aumentar o senso da direção e canalização das energias para o lado benéfico do caminho de cada ser humano. As flores aqui ao redor do nosso arcano significa a suavidade que há de se ter nos acontecimentos e nas experiências, a força sutil dominando aquele instinto mais agressivo, aquele instinto mais destruidor e devorador. Olhando pelo lado da força, com uma vitalidade suavizada, mais delicada, mais domesticada. Aprofundando na interpretação da carta, do lado direito você verá as letras do alfabeto, K e L, que tem a sua representatividade no alfabeto egípcio, que por sua vez tem uma ligação com a numerologia. E já no tarô de White, a numerologia é ligada ao alfabeto hebraico, que são as fontes do tarô. O hebraico, o povo cigano e os europeus, advindos também tudo numa conjunção dos números pitagóricos. Então, consulente, aqui já estamos aprofundando mais o estudo, que você poderá seguir as suas linhas com Levi, que associou a Cabala, Papus, que associou aos ciganos, e Oswald Virgem, que associou aos europeus medievais e cristãos. Porém, num consenso de que os arcanos maiores tiveram a sua origem do Egito através da canalização de Hermes Trismegistus, que era a encarnação de Thoth, o Atlante. Todos esses estudos foram juntados com base nestas filosofias já mencionadas e trazidas para a Europa através dos ciganos nômades, com o acréscimo da Cabala, dos entendimentos da Cabala, dos números pitagóricos, para chegar até a utilização nos dias de hoje. E aqui relembrando o início do nosso curso, quando falamos da origem do tarô. Passamos então para o arcano da força no tarô das bruxas, que aqui, como o entendimento do tarô universal de White, a força vem no arcano 8. A justiça se encontra no arcano 11, mas a essência da carta você pode se valer da mesma interpretação, sabendo que esta carta traz uma fortaleza. Se você vê, atrás dessa bruxa tem uma tempestade, mas ela, com a sua varinha mágica ali na sua mão, ela preserva a sua magia, a sua fé, a sua coragem e a sua intuição, que é representada numa mão a varinha e no outro o leão. Este leão, ela não abre a boca dele, ele lambe a mão dela, porque aqui é como se tivesse a força já dominada, uma suavidade que já domina o instinto, já domina aquela questão para superar a adversidade. A tempestade que se instalou, ela nem olha para trás, ela apenas segue o seu caminho. O gatinho na frente do leão também demonstra uma coragem, onde aquele leão é apenas um ancestral da sua linhagem. Aqui a roupagem desta bruxa muda, ela também está envolta de uma espiritualidade, envolvida num vestido, que ela é voltada a um preto, uma cor mais escura, porque é a cor da proteção. Na questão, quando se fala no entendimento das bruxas, o preto é a proteção. Saindo desta tempestade, o restante desta carta é apenas luz. É um poder na carta desta força. Mas não porque ela se utiliza da sua magia num aspecto negativo. Não. Aqui, na verdade, ela transforma. A situação é uma alquimia do seu poder que vem da confiança e das suas próprias habilidades. Da consciência de que
tudo vai dar certo no final e que tem uma conexão universal por trás de todas as obras dos seres humanos. É uma personificação do poder, aonde a pessoa é mais forte do que pensa. Se trata daquela dificuldade que tiramos força do nosso interior, aquela força que nem nós sabíamos que tínhamos. E tudo vai ficando para trás. E a aurora de bons tempos se anuncia. Entramos então no tarô dos orixás, onde o autor representou o arcano 11 como a mãe Yansan, a mãe Oiá, que é também considerada uma Iabá. Independente da filosofia da linha que se siga no culto aos orixás, é uma personificação de um poder da natureza, das tempestades, onde a nossa grande rainha, a nossa grande mãe dos ventos, das tempestades e também do fogo, porque ela passa pelo fogo sem se queimar, aqui traz uma grande coragem. Inclusive, o símbolo do infinito está na sua coroa. E também a sua roupagem traz a firmeza do controle da dominação sobre a matéria. É uma inteligência que se faz divina e faz presente na mente, na razão, superando os instintos. Tanto é que os punhos dela está de amarelo, segurando a boca deste leão, aonde a inteligência, a espiritualidade toca através dessa inteligência divina a mente do ser humano, superando os impulsos, até porque é uma energia de impulsividade. Oiá e Yansan é a impulsividade, é a coragem, é aquele impulso criativo, é a dominação de todas as adversidades. Então, nós temos aqui uma vitória da força sutil sobre uma força mais agressiva, sobre uma força mais destruidora, levando tudo sempre para o lado da construção. É uma força interior para construir ao invés de destruir. É uma força que está latente em todos nós, porém aguardando o momento da sua iniciativa, no momento de que mais precisamos dela. Desta forma, vencendo as lutas, as guerras, as batalhas e todas as adversidades. Considerando estes aspectos dos conceitos e das simbologias do arcano da força, é sempre bom saber da onde estamos vindo e para onde estamos indo, não é mesmo? Você sabe que finalizamos o ciclo com a roda girando, as circunstâncias mudando, o que estava em cima vem para baixo, o que está embaixo vai para cima, os humilhados são exaltados, aqueles que estavam passando por situações difíceis, a roda gira e tudo melhora, mas também o oposto pode ser verdadeiro diante das plantações, digamos analogicamente, as obras dos seres humanos é o que eles vão colher, seja para o lado do bem ou o lado do mal. Tudo vai da intenção, da prática, da experiência, da vivência de cada um dentro do seu livre-arbítrio. Saindo desta roda da fortuna que vem antes, entramos em toda essa questão vista da força, este arcano muito auspicioso, este arcano que quando você viu ali os arquétipos, o arcano abrindo a boca daquele leão, é para mostrar esse domínio da inteligência sobre a força bruta, mas também para verificar o que tem dentro. É algo que procura dentro, é uma força que brota de dentro do ser humano. É uma força que brota para que possa haver o domínio da inteligência tocada pela espiritualidade, atuando no físico, nos instintos, através de uma intenção bem planejada, de uma intenção comedida, de uma mente equilibrada, mas sim em conexão com a divindade, com a espiritualidade. Por isso ela é suavizada de uma certa forma. Saindo desta força, deste arcano número 11, vamos para o arcano número 12,
que é o pendurado ou a pendurada, o enforcado ou a enforcada. Em alguns tarôs, você vai encontrar determinadas denominações diferenciadas. Essa será a nossa próxima aula, a nossa aula número 13, e daí falaremos sobre o arcano 12, o arcano, o pendurado ou a pendurada, e você já está convidado ou convidada para vir comigo para a próxima aula e falaremos sobre a mudança dos paradigmas, a mudança dos pontos de vista, depois de um choque de realidade trazido pela força, que traz aquela força despertada internamente, é claro, até o ponto de vista é alterado, é modificado. O nosso arcano, que vem lá daquela primeira casa, o arcano 0, que vem expandindo a sua consciência, tendo as suas experiências, chega numa situação onde olha tudo por uma perspectiva diferente, um olhar diferente. É uma força que tocou este ser e que nunca mais ele voltará a ser o mesmo. É uma visão que nunca mais, uma vez expandida, ela volta a uma realidade anterior. Aqui a experiência muda devido a uma iluminação que acontece, devido a um despertar da consciência que acontece. Porque a espiritualidade, ela toca a mente do indivíduo, ela toca a razão do indivíduo. O intelecto divino, ele é ampliado através de tocar esta mente, através da espiritualidade. Porque estamos falando de uma mente humana que ela é tocada por uma consciência maior, coletiva, que vem desta criação mais expansiva da energia criadora. Então, tudo isso é tocado na força, despertando o ser humano, até mesmo de energias e forças que nem mesmo esse ser humano conhecia sobre si mesmo e sobre os outros ao seu redor. Aqui tem um despertar de consciência, uma mudança de cenário, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão e de perspectiva do seu momento, da sua vida, do seu atuar na sua vida em sociedade, nos seus relacionamentos, consigo mesmo, com a espiritualidade, com o divino, muda. Aqui também a pessoa, envolvida na consulta, ela estará também vendo tudo por um novo ponto de vista. Sacrifício consciente, quando a pessoa até mesmo num estado desconfortável, pois tem que sair da zona de conforto para poder verificar até a vida em um outro ângulo, de uma outra forma, sobre um olhar mais espiritual, sobre um olhar mais expansivo e mais abrangente, diante das experiências vividas até então. Esse é o spoiler da próxima aula do arcano número 12. E agradeço por você estar aqui. E vamos então aprofundando um pouquinho mais o nosso estudo cada vez mais. Vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima aula!